Valores e princípios, o que são e por que você precisa deles nos relacionamentos. Quer saber mais? Então fica aqui comigo. Meu nome é Michela Vale, abri esse canal chamado Michelano no Amor para falar sobre relacionamento depois dos 40 a mais. Então chega de enrolação e vamos ao que interessa. Antes de tudo, peço que você curta, comente, compartilhe para que esse vídeo chegue a mais pessoas, ok? Então, vamos ao que interessa. Um relacionamento recíproco, um relacionamento sério, verdadeiro. Então você precisa entender a diferença entre valores e princípios. Sim, porque essa é a base de um relacionamento. É a estrutura do prédio. Porque sem isso você aceita qualquer coisa, até o que te destrói. Nesse nível, valores são aquilo que você acredita, que pode mudar ao decorrer do tempo, né? Com as experiências e com a maturidade, certo? Mas princípios, não. Esse a gente não consegue. Princípios são aquilo que você não negocia, exatamente. São sua base, sua raiz, são coisas como respeito, lealdade, verdade, que essa geração nem sabe o que seja, né? E como a gente adquire isso? Com educação, com exemplos e com consciência, correto? Para você poder escolher quem quer se tornar. Isso é importante, né? Isso é a sua direção, isso é o seu GPS. Nos relacionamentos, isso é essencial, porque quem não sabe o que defende, aceita o que vier. É nesse nível, é nessa base, não é isso? Se você não tem valores, você é uma alma perdida. Simples assim. Você é uma alma perdida. Se você não tem princípios, você vive se machucando, você vive se colocando num lugar que não te aceitam. Quer amar melhor? Então começa se perguntando: o que eu defendo? O que eu nunca vou aceitar? Essas são as perguntas, essa é a base de tudo. Esse é o primeiro quesito para você poder se relacionar. Sem princípios, sem valores, é complicado, é difícil. E aí a gente vê tantas relações tóxicas, tantas relações infiéis, tantas relações infelizes, tantas relações sem base, porque não tem o alicerce do prédio, que é os valores e princípios. E essa galera que está vindo aí está sem nenhuma, não sabe nem o que significa. Princípios e valores são a base, são o alicerce de um relacionamento sério, duradouro, um relacionamento. Então não é porque não exista um relacionamento fiel. O que não existe é pessoas que não têm princípios e bases se relacionar e ser feliz. É isso que não existe. Existe um amor, sim, um amor fiel, existe um amor responsável. Tem muitos casais vivenciando isso. Mas eles têm um alicerce, que é a base de tudo, que é o quê? Princípios, né? Que são super importantes, e valores. Então, enquanto a gente está se relacionando, porque o que a gente vê hoje a galera se relacionando, né? Os homens perderam totalmente, porque os homens eram melhores para se relacionar do que as mulheres, porque os homens, só num olhar, só numa batida, ele já deduzia ali aquela mulher. Os homens não estão fazendo mais isso. Qual é a escolha dos homens? É a mais gostosa, é a mais bonita, é a capa de revista. O cara não está preocupado com o conteúdo, sabe? Ele está preocupado com a capa do livro. Então, os homens estão se relacionando com as mulheres baseado num troféu. E aí eles estão quebrando a cara, estão se frustrando, e estão ficando com ódio das mulheres, porque estão sendo traídos, porque, né, as mulheres são interesseiras, e etc e tal. Que é as queixas que a gente vê diariamente. Já as mulheres, qual é o sentido que as mulheres estão se relacionando? As mulheres estão se relacionando por desespero, para não ficar sozinha. As mulheres estão se relacionando porque teve um sexo bom e não estão entrando num relacionamento. Bom, peraí, esse fulano mexe comigo, mas vamos lá. O que esse fulano tem dos meus princípios que está de acordo comigo? O que esse fulano tem de valores que bate com o meu? Porque, né,
A vida não é só feita de sexo, né? A gente vai ter muito mais numa convivência. E é isso que a gente tem que pautar. Que aí a gente evita um monte de coisas como a gente tem visto aí, né? Homens matando mulheres, a gente, né? Homens passando perrengue com mulheres, né? A gente evita muita coisa quando as pessoas se baseiam nos relacionamentos na base. Tá, essa mulher é capa de revista, linda, gata, mas vamos ver se ela tem os mesmos princípios que o meu. O que ela acredita, o que ela está pensando no futuro, né? Eu preciso estar alinhado, né? O sexo é muito bom, ela é bonita, ela é um troféu para mim, mas isso é suficiente? Claro que não. A mulher tá tão desesperada para arrumar um cara que ela tá pegando primeiro. E aí não tá alinhando se o cara tem os mesmos princípios, aí tem um relacionamento tóxico, é isso que ele fala? Homem não presta, homem tudo não presta. Não, não é que homem não presta, é que você começou a relação com um menino, com um cara que nem sabe o que é, não tem direção, não tem princípios. O que esse cara vai te ofertar? Nada. Vezes nada multiplicado a nada. E aí, depois você não pode culpar o cara. Por quê? Porque como é que você fez a sua seleção? Como é que você se alinhou a uma pessoa sem o alicerce do prédio? Claro que o prédio vai desmoronar. Não tem a base, como é que um prédio vai ficar de pé? Não fica. E é sobre isso que a gente tem que pensar. Eu tenho uma situação que eu já passei isso. Eu tinha uma química imensa com o cara, absurdamente, mas o cara não valia um vintém. E nunca me escondeu isso. Então, era um desejo que eu tinha, um querer sem poder. Uma pessoa adulta entende. Nem tudo que a gente quer, a gente pode ter. E tá tudo bem. Como é que você supera isso? Você vê, bom, legal, mas a gente não tem nada a ver além daquilo ali. Ele vai seguir a vida dele e eu vou seguir a minha. E tá tudo bem. Porque pessoas maduras e adultas analisa tudo. Eu não posso igual uma menina de 20. Eu preciso desse cara para viver. Ele vai ser meu. Eu vou mostrar para ele que eu sou a mulher perfeita para ele. Que é o grande erro da mulher. A mulher, ela cisma com o cara, ela foca no cara, ela tá vendo tudo errado, mas não, esse cara vai ser meu. Não, ele vai mudar, porque uma hora ele vai ver que eu sou mulher para ele. Só que não. E aí é que a piripoca vai. Então, a questão nem tudo que a gente deseja, que a gente quer, é bom pra gente. E é sobre isso. Então, fica aqui a reflexão que a gente precisa ter. Todo prédio, toda construção precisa do alicerce, precisa da base, o que vai sustentar o restante. E essa base não é o sexo, não é a atração, não é o dinheiro, não é a beleza, né? Mas os valores e princípios. Por quê? Porque se tem isso, vocês estão olhando para a mesma direção. E aí, o resto é plus, sabe? O resto vai se alinhando. Aí tem uma coisinha aqui que não vai, mas você consegue manter esse prédio de pé, você consegue manter esse sentimento. Por quê? Porque a base, o alicerce, está de comum acordo. E é sobre isso. Então, se seus relacionamentos não estão dando certo, para e pensa. Como é que você está escolhendo os seus relacionamentos? O que você está priorizando nos seus relacionamentos? Faça essa pergunta, né? Porque você vai te poupar tempo. E para de se comportar como seres mimados. Eu quero esse brinquedo porque eu quero esse brinquedo, né? Porque a conta chega. Eu sempre falo, esse restaurante aqui, a gente não sai sem pagar. Essa conta chega. Então, a gente vê muita barbaridade, muitos relacionamentos infelizes. E não é porque o amor é ruim, não. Que as pessoas estão se encontrando de formas erradas, sabe? Estão escolhendo de forma errada. E é isso que precisamos priorizar. E aquela coisa, a pressa é inimiga da perfeição.
Essa frase ela não é à toa, né? Não é clichê, ela é real. Quanto mais pressa você tem de arrumar alguém, você vai se enfiar em uma porcaria. E depois, muitas vezes, é um caminho sem volta. É uma mãe com um filho criando sozinha porque o cara abandonou, porque o cara não dá assistência, porque o cara não está presente. E a gente está vendo uma renca de mulheres com filhos sozinha. Isso tudo porque a base não foi o escolhido. Então, depois não tem como chorar o leite derramado. E quem sofre isso? Essa criança. Então é sobre isso. Então, gente, aqui fica a minha dica. Busque o alicerce. A química é gostosa, a atração é gostosa, o sexo é gostoso, a beleza é importante, mas a prioridade, o alicerce, é princípios e valores, tá ok? Então, é isso. Se você ficou até o final, quero te agradecer. Peço que você não esqueça de curtir, comentar e compartilhar para que esse vídeo chegue a mais pessoas, tá ok? Então, fiquem com Deus e até a próxima.